Bom dia a todos, meu nome é Cassiano Medeiros e hoje nós vamos falar sobre histogramas e como criar um histograma no Excel. Quando devemos utilizar um histograma? Basicamente, para exibir resultados mais frequentes em um conjunto de dados. Ou quando você possui um grande conjunto de dados como temperatura de uma cidade em um período, avaliação dos usuários em um site em uma escala de 1 a 10, ou precisa analisar um parâmetro que varia em relação à sua especificação. Claro que a utilização dos histogramas são amplamente recomendadas para decisões gerenciais. Estamos aqui então para apresentar os dois modos para se produzir um gráfico de histograma a partir das informações de atendimento da TLMK. Na planilha de histórico de atendimento, nós temos então uma coluna identificando qual é o chamado, é um número sequencial que foi criado. Na coluna B e C, nós temos, e também na D, nós temos aqui o cálculo entre o início do chamado e o final, quanto tempo durou aquele determinado chamado, o autor, o atendente responsável e o motivo do chamado, tá? São dados que foram gerados aqui aleatoriamente com a finalidade de estudo, tá certo? Então, qual o principal problema quando se fala de um histograma? Nós precisamos relacionar dentro de uma escala conhecida que começa num valor e geralmente esse valor inicia e termina de modo crescente, então do menor valor para o maior, e nós observamos a ocorrência das frequências ao longo da série. Então nós precisamos definir quais são as possibilidades de se alcançar um gráfico de histograma, de se obter um gráfico de histograma a partir desses dados. A primeira possibilidade seria considerando no intervalo de 24 horas, então, digamos que nós estejamos analisando chamados que ocorreram dentro da hora 1, entre meia-noite e 1 hora da manhã, certo? Quantos chamados ocorrem nesse horário? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, dentro de uma escala de tempo para cada chamado, começando em 1 minuto, no mínimo 1 minuto de chamado, até, nós podemos ter inúmeras situações, mas nesse caso aqui, os dados que foram gerados randomicamente vão de 1 minuto de tempo de duração para um dado chamado até 59 minutos. Então, dentro de um espaço entre 1 minuto e no máximo 1 hora, tá? Podemos fazer um gráfico observando dentro do espectro de 60 minutos, entre 1 minuto e 5, qual é o número de ocorrência de chamados com aquele dado período, com aquela dada duração. Seria um dado interessante, porque poderíamos então observar em qual faixa, em qual classe de duração ocorrem a maioria dos chamados. Vamos usar esse exemplo para exemplificar a criação desse histograma? Primeiro, nós precisamos estabelecer qual é a nossa série de dados. Então, ela começa no número 1, relativo a tempo de duração de chamado de 1 minuto, e 59 minutos. Então, tivemos chamados de até 59 minutos. Então, inicia em 1 a nossa série e finaliza em 59. Os intervalos aqui considerados foram de 5 em 5 minutos, tá? Então, iniciando em 1 minuto, a primeira classe finaliza em 5 minutos. Então, eu vou contabilizar nesse intervalo, entre 1 e 5 minutos, quantos foram os chamados. O mesmo ocorre para a segunda classe, que é de 6 a 10, para a terceira, que é de 11 a 15, e assim sucessivamente até chegarmos ao final da série, que é de 56 a 59 minutos. Agora vocês me perguntam, como podemos fazer a contagem dos registros, a contagem dos chamados dentro de cada intervalo?
Nesse caso, nós vamos utilizar uma fórmula conhecida dentro do Excel, contagem SE. Só que não a contagem SE comum, onde nós temos a possibilidade de incluir um critério de contagem. Nós vamos utilizar o contagem SEs. Por quê? Nós temos duas condições para contar o valor. Precisamos analisar se na coluna D os dados são maiores ou iguais a 1, para essa primeira classe, e menores ou igual a 5, correto? Então, como que nós fazemos essa análise condicional, incluindo esses dois parâmetros? Iniciamos aqui definindo qual é o intervalo da contagem. O intervalo da contagem é entre o D3, percorrendo a planilha, apertando Ctrl Shift para baixo, seta para baixo, nós vemos que a última informação está na linha 502. Esse é o primeiro critério. Esse é o primeiro intervalo. Qual o critério para a contagem? Considerando que o início da classe é 1 minuto, então nós vamos iniciar abrindo aspas duplas, certo? O valor da coluna D3 até D502 deve ser maior ou igual, fecha aspas duplas, e comercial, e 3. Intervalo para o critério 2. Trata-se do mesmo intervalo, mas antes de copiar o intervalo para submeter ao próximo critério, nós precisamos ter um cuidado aqui. Como essa aqui é a primeira linha da fórmula, nós precisamos travar colocando o cifrão na frente da coluna e na frente do número. Desta forma, ao puxar a fórmula para as demais linhas, atribuindo os mesmos parâmetros, nós não perdemos a referência das células, tá certo? Então, eu não quero que desloque nem linha, nem coluna. Feito isso, vamos copiar o intervalo. Definir que o segundo critério é basicamente essa mesma fórmula, com exceção de que agora nós vamos usar o elemento do final de cada classe, tá certo? Então, aspas duplas, símbolo de menor e igual, tá certo? Fecha aspas duplas, e comercial, e J3. J3. Certo? Feito isso, o que nós temos? Nós temos uma contagem. Ah, mas será que essa contagem está adequada? Será que ela está correta? Vamos verificar. Veja que a frequência dada para essa classe é 25 ocorrências. Tá. Vamos contar então aqui. Vamos filtrar todos os tempos de chamados entre 1 e 5 minutos. Quando nós selecionamos aqui os itens da coluna correspondente, temos aqui 25 registros. Então, está funcionando, tá? O que nós precisamos fazer agora? Apenas atribuir a mesma fórmula para as outras classes. Vejam que a soma das frequências equivale exatamente à quantidade de registros, ou, mais especificamente, de chamados na nossa planilha. Confere? Logo, estamos abrangendo e contabilizando todos os possíveis ranges entre tempos de chamados, tá? Então, qual o próximo passo nesse caso? Seria estabelecer um nome que será exibido dentro do gráfico histograma. Para isso, pessoal, vamos usar aqui os dados que estão numéricos nas colunas I e J, apenas formatando eles de um modo agradável para ser visualizado no gráfico. Então, vamos selecionar a célula do início da classe, e comercial, aspas duplas, espaço, tracinho, espaço, fecha aspas duplas, e comercial novamente, e finaliza com o último termo da classe. Tá certo? Então, nós já temos aqui
a classe de 1 a 5 em minutos e arrastamos até o final. Então, nós já temos aqui a definição das nossas classes. Agora, para termos os dados de frequência exatamente ao lado, do lado direito, vamos apenas colocar uma fórmula de igual aqui e puxar essas informações para o lado, tá? De modo que aqui nós temos o nosso eixo X com as classes e a frequência eixo Y do nosso gráfico de histograma, tá certo? Selecionando então essas duas colunas, fazemos uma inclusão de um gráfico simples, um gráfico de barras comum, e voilá, já temos uma análise de histograma, um gráfico de histograma para os dados, considerando o tempo de cada chamado. Então, entre 1 e 5 minutos, nós tivemos, vamos adicionar o rótulo de dados, e daí nós podemos observar as frequências dentro das barras, em cima das barras. Então, entre 1 e 5 minutos, nós tivemos 25 chamados. A maior parte dos chamados, então, ocorre com tempo de duração entre 51 e 55 minutos. Certo? Então, pessoal, essa é a forma manual de conduzirmos a construção de um histograma. E como seria mais fácil do que isso, pessoal? Vocês supõem um modo mais produtivo de realizarmos esse gráfico? Sim, existe, pessoal. Entrando aqui no menu Arquivo no Excel, Opções, menu Suplementos, nós entraremos nos recursos aqui embaixo, ó, Gerenciar suplementos do Excel, porque apesar de ser um objeto nativo do Excel, nós precisamos habilitá-lo, né? Então, as ferramentas de análise precisam estar selecionadas aqui na caixinha. Com a caixinha flegada, a partir de então nós temos dentro do menu da aba Dados este novo recurso que foi habilitado, que passa a ser exibido no seu menu de dados. Quando você clica nele, aparece uma lista com algumas opções para tratamento e análise dos seus dados. Nesse caso, ó, nós já temos aqui a ferramenta histograma, além de outras muito interessantes, como geração de números aleatórios, média móvel, ajuste exponencial, amostragem. Nesse caso, nós utilizaremos o recurso de histograma. Com o recurso de histograma ativo, nós vamos definir então qual será o intervalo de entrada das informações. Basicamente, o intervalo de entrada, pessoal, é este intervalo aqui, entre o D3 e a última linha, que é a D502. Este é o intervalo de entrada. Qual é o intervalo do bloco? Percebam que na lógica do histograma, o intervalo de bloco define o final de cada classe. Então, já que as classes iniciam na coluna I e o final da classe está na coluna J, nós utilizaremos a coluna J como referência para intervalo de blocos. Vamos selecionar os dados da coluna J. O intervalo de saída vai nos dar a opção de onde queremos que esses dados sejam compilados para fins de verificação e análise. Então, vamos colocar esses dados na própria planilha, só que na célula O2, tá certo? E queremos observar ao final da execução da ferramenta o resultado gráfico, tá certo? Quando clicamos em OK, temos um gráfico bastante similar ao gráfico que foi gerado anteriormente, que é bastante similar. E nós temos também um resumo de cada classe com os respectivos valores de frequência, que são exatamente os mesmos que nós acabamos de fazer no modo manual, tá certo? Então, pessoal, aqui está as duas formas mais simples e seguras
de obtermos um gráfico de histograma a partir de informações previamente analisadas, previamente computadas, e que poderia embasar a decisão gerencial em relação, por exemplo, gerar um plano de ação para que os chamados não durem tanto tempo. Pois se nós tivéssemos uma ocorrência, uma frequência maior entre essas primeiras classes do gráfico de histograma, a empresa, teoricamente, perderia menos recursos ou tempo dos seus funcionários em relação a esse cenário, em que nós temos aqui grande parte da ocorrência de chamados acima de 30 minutos, né? Tendo uma classe aqui com um pico no intervalo entre 51 e 55 minutos para 57 ocorrências de chamado.